como fazer a importação dos dados do relógio biométrico para o nosso sistema do infoponto ou infofuncional. Eu vou entrar nesse programa aqui, que é o programa do Biotime, por exemplo. Vou entrar aqui com a passe desse utilizador. E no caso deste programa específico, Biotime, você, no caso, faria a sua manobra normal. Nesse programa aqui, você só iria pedir para monitorar e descarregar. Eu não vou clicar aqui nesse botão, só estou apresentando. Teria que descarregar os dados desse relógio para poder ter todos os dados completos. Bem, eu vou sair, eu vou supor que consegui fazer a importação de dados. Aí, existe uma área específica neste programa Biotime que é assim: exportar marcações. Eu vou clicar aqui. Esse botão está aqui em exportar marcações e também está em utilitários, exportar marcações. Esses são os dois lugares onde que tem essa opção, tá? Então vamos lá, vou clicar aqui. Bem, aqui você iria especificar em que local você iria fazer essa importação. Bem, eu escolheria uma pasta aqui qualquer, tá bom? Escolha lá uma pasta onde você pretende fazer essa importação. Este é o nome do ficheiro, movement.txt. Ele vai fazer uma exportação para um arquivo do tipo ASCII TXT. Aqui, qual é a drive onde ele vai ser copiada, né? Vai ser criada. Esta aqui é a pasta que ele vai ser criado. E qual é o período? Bem, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir do dia 1 de janeiro de 2014 até a data de hoje. Eu vou selecionar essa opção aqui, que é os dados desse relógio, e confirmar a coleta. Aí clica em confirmar. Claro que não existe registro nenhum neste período, tá? Mas certamente, se você fez a importação dos dados, ele vai ter movimentações no período que você sugerir, tá? Então ele vai, no caso, vai criar um ficheiro chamado movement.txt que vai estar locado numa pasta que você sugeriu. Pronto, aqui é o caminho, né? Confirmou, ele vai fazer o processamento e depois vai dizer que concluiu a importação. Qual é o próximo passo? O próximo passo é importar os dados desse ficheiro, o movimento especificamente, para o nosso sistema. Então vamos lá proceder assim, né? Eu vou voltar para o nosso programa e vou ter aqui em Sistema, Importar Movimento. Então vamos lá, vou clicar aqui. Essa aqui é a janela de importação de movimento. Vamos lá. Ele já está preparado para a versão 3 do relógio. Vamos fazer um teste aqui de dados, só para ver se está tudo correto. Eu vou clicar neste botão, abrir ficheiro, e vou solicitar o ficheiro que eu quero fazer a leitura. Bem, eu vou em um local aqui específico que eu tenho esses dados. Deixa eu ver se eu consigo encontrá-lo. Olha, encontrei o ficheiro, ele está preparado, tá, para procurar ficheiros do tipo TXT. Olha aqui, ele encontrou. Eu vou selecionar. Ele aqui fez a varredura dos dados e vamos tentar compreender o que se passa aqui, tá? Eu vou clicar aqui em um determinado registro e eu vou pedir para testar. Esses dados aqui, o que são? Esse aqui é a posição que estão os meus dados.
Aqui é o início, tá? 04, ele começa aqui na posição 4, ele vai até a posição 4. Depois ele vai procurar mais 20 posições e vai fazer a leitura da matrícula. Após isso, eu teria que também fazer a leitura da data e depois a leitura das horas. Claro que esse ficheiro está compreendido em outro formato. Então, vamos pedir a versão 2 aqui. Olha aqui a versão 2. A versão 2 é a que está preparada para esse tipo de ficheiro, mas aviso a vocês, a versão de vocês é a versão 3 desse Biotime, que é o último tipo, tá? Então, vamos tentar entender de novo aqui, tá? Nessa versão 2 desse ficheiro, ele começa na posição 0, tá aqui, olha, a posição 0. Depois, vai contar 15 caracteres. Vai contar, então, aqui 15. Vamos ver até aqui, olha. Aqui termina o 15. Tá aqui. Ele vai buscar a matrícula. Depois, ele vai contar 8 posições. Daqui até esse número é a parte da informação que é a data. Depois disso, ele vai contar mais 4 informações. No caso daqui, que é o 08, que é a data, é a hora, e o 37, que é os minutos. Está aqui o nosso formato, tá bom? Então é assim que ele faz a importação de dados de um arquivo TXT. É assim que ele faz a leitura. Bem, vou voltar a fechar essa janela e vamos ver como é que vamos proceder. Vamos lá do início. Sistema, importação de movimento. Abriu a janela. O ficheiro de vocês vai ser a versão 3, mas eu vou usar essa aqui, a versão 2, para vocês poderem ver os dados que são trabalhados. Vai pedir aqui para importar os dados. Vou clicar. Você vai ter que selecionar a pasta de destino aonde está alocado esse seu ficheiro movimento TXT. No caso, como eu já estou nessa pasta, ele voltou a abrir na mesma, não preciso procurar. Selecionei o ficheiro. Ele agora está fazendo a leitura do ficheiro. E vamos lá. Aqui está a posição da matrícula. Aqui está a posição da data já trabalhada. E aqui a posição das horas trabalhadas. Já não é daquela maneira que você viu ali. Então, o sistema faz um tratamento para fazer essa leitura. E agora, o que você tem que fazer? Uma vez que ele fez a leitura dos dados, basta você só fazer a importação. Ele só vai importar dados que não existam no seu movimento. Se você já executou a importação desse ficheiro com esses dados, certamente ele não vai apresentar aqui os dados, vai dizer que não existe dados para ser importados porque você já fez a importação. Então, no caso aqui, eu vou fazer sim. Ele agora está rastreando todos os registros e está inserindo esses registros aqui para o nosso banco de dados. Pronto, acabou de fazer a nossa movimentação de importação. Mas como é que eu posso também fazer a importação do cadastro dos funcionários? Vamos supor que o nosso sistema está zerado, né? Ou foi cadastrado funcionários novos, mas nessa parte do sistema não existe ainda esses funcionários. Então você vai fazer o seguinte: você vai no sistema do relógio do ponto, que é esse programa aqui, e no caso do Biotime, tá? Nesse caso ele está em utilitários, exportar arquivo de cartões. Eu vou clicar aqui. Você vai fazer a mesma coisa, ver em que local onde você deseja fazer essa importação, essa exportação de ficheiro, ele vai criar neste local, no Drive C, e o ficheiro se chama cartões.txt. E eu vou confirmar. Pronto, confirmou. Ele avisou aqui que gerou 999 funcionários, e esse é o ficheiro que foi exportado, então ele criou esse ficheiro. Pronto. Viu? É muito simples fazer exportações aqui nesse sistema. Bem, neste sistema, existem outros programas de relógio que ainda não tenho acesso. Aí eu teria que verificar o programa para poder ver como é que se faz as exportações dos dados. E agora, vou voltar para o nosso sistema. E como
Como fazer a importação desses funcionários? Basta você fazer o seguinte: sistema, importar funcionário. É do arquivo, ele pode fazer importações do tipo TXT, texto, e arquivo do tipo Excel, mas o Excel ele tem que estar num formato específico, tá? Então vamos lá. Vou arquivo do tipo TXT, vou pedir para importar. Quando clicar neste botão, ele vai abrir a janela para você selecionar o ficheiro. Como eu já estou nesta pasta especificamente, esses são os ficheiros que eu quero trabalhar. No caso, é exatamente esse ficheiro chamado cartões. Esses aqui é que tem os dados dos funcionários. Vou selecionar. Ele agora está fazendo o processo de leitura. No caso aqui, ele encontrou essa lista de funcionários. Como são funcionários que não existem na nossa base atual, ele vai importar esses funcionários. Então, vou dizer sim, quero importar. Então, acabou de importar todos esses funcionários. Pronto, já não tem. A única coisa que você tem que fazer é colocar o setor para esses funcionários. Eu vou procurar esse Mauro, essa funcionária chamada Irene Manuela. Vou lá em cadastro de funcionário. Vou procurar a Irene. Você pode clicar aqui na coluna dos nomes do funcionário e digitar a letra M. Irene, né? De I, né? Vou colocar o I para procurar a primeira posição I. Pronto, ele já encontrou. E depois é só você aqui vasculhando até encontrar a Irene. Essa Irene, bem, não estamos encontrando, estamos tendo realmente um problema aqui no sistema. Não estou encontrando esse funcionário, tá? Mas vamos fazer o seguinte: esse funcionário não deve ter setor que foi importado. Então você seleciona o registro que você quer e coloque o setor para ele, para que ele fique organizado por setor.